Salve! E então, já se inscreveu no nosso canal? Então se inscreva, compartilhe os nossos vídeos, curta com os amigos e você vai ficar sempre na cara do gol com as coisas do futebol. A primeira etapa do Campeonato Carioca já se foi e o Flamengo ganhou com o pé nas costas. Mostrou a enorme superioridade que ele tem, pelo menos neste momento, sobre seus rivais do Rio de Janeiro e até sobre seus maiores rivais, que são Botafogo, Fluminense e Vasco. Sobre o Botafogo, ficou demonstrado dentro do campo. Contra o Vasco houve um empate na primeira fase, o time ainda estava em formação. E contra o Fluminense, vamos ter em breve o confronto do Flamengo. A verdade é que, embora não tenha feito grandes contratações, porque já tinha um time devidamente conceituado, qualificado, o Flamengo ainda sobra na turma. Assim como o Palmeiras em São Paulo e como o Cruzeiro hoje em Belo Horizonte, não o Atlético do ano passado, o Flamengo vai sobrando nesse começo de temporada no que se avizinha por aí. Copa Libertadores, Copa Sul-Americana eventualmente e Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil. São campeonatos que vão mostrar um pouco mais a força de cada um. Os nossos times do Rio de Janeiro se enfraqueceram. O Flamengo não se enfraqueceu, pelo menos. Os reforços que contratou, Henrique Dourado, por exemplo, ainda não demonstraram todo o seu potencial. Questão de entrosamento, questão de um pouco mais de ambientação com o clube, com a torcida, mas certamente Henrique Dourado há de render bons frutos para o time do Flamengo. Outros jogadores ainda nem estrearam, como William Arão e Trauco, que estão se recuperando, além do goleiro Diego Alves. A tendência é que o Flamengo se fortaleça e se credencie, de fato, como uma das grandes forças da temporada em todas as competições do futebol brasileiro. E o que esperar para segundo turno de Campeonato Carioca, por exemplo, que já começa agora, de Botafogo, Vasco e Fluminense? Botafogo e Fluminense andam precisando de fato de reforços, jogadores. Não basta a troca de técnico no Botafogo, parece muito pouco diante de um elenco de pouca qualidade. O Fluminense tem Abel dando uma continuidade no seu trabalho. Os jogadores que ele consegue trazer para o time, que ele consegue inserir na equipe, agora mesmo vai entrar um bom reforço no meio-campo, que é o Ayrton. Vamos ver se ele terá condições de ter continuidade, porque esse sempre foi o problema dele, muitos problemas de contusão. Ele vai conseguir dar ao Fluminense um pouco mais de consistência, mas a ponto de disputar com os grandes, é ainda uma grande incógnita. E o Vasco, que surpreende na Copa Libertadores com ótimas atuações e com um time que também não teve lá grandes reforços, vai depender muito do que decidir resolver, do que decidir apostar em dado momento aqui da temporada, desse início de temporada. Passando pela pré-Libertadores, o Vasco entra numa fase de grupos dificílima. E quando chegar à fase final, para obter a classificação para a fase de mata-matas, ele vai ter que optar entre Libertadores e Campeonato Carioca, Libertadores ou Campeonato Brasileiro. E num início de temporada, um time que não tem lá um elenco numeroso, vai evidentemente sofrer com algumas partidas em que ele precise usar o elenco reserva, os jogadores do elenco que são reservas e com isso perdendo a força na hora da competição. São as situações que vamos viver nos próximos dias. Mas o Flamengo anda de fato com muito boa perspectiva, com muito bom caminho percorrido em função do elenco de que dispõe e dos resultados que vem obtendo. Não só com o elenco principal, como com as revelações que vieram das divisões de base. É isso. Compartilhe nossos vídeos, curta, inscreva-se no nosso canal. E toda semana teremos sempre, além do nosso contato falando sobre o futebol carioca, vamos falar também de Copa do Mundo, das nossas histórias que estão sendo vividas e que foram vividas desde a Copa do Mundo de 1982. Esteja sempre conosco. Voltamos na cara do gol.